Durante a Guerra Civil Americana, os governos da União e dos Confederados se esforçaram para fabricar ou adquirir o maior número possível de armas de fogo. Isso resultou em um crescimento na fabricação de armas que durou além da guerra e também ajudou a impulsionar inovações dramáticas na tecnologia de armas de fogo. No fim da guerra, a maioria das armas usadas ou produzidas já estava obsoleta. Os militares precisavam atualizar suas armas de forma rápida e barata. Civis que viviam na fronteira sem lei buscavam armas para proteção e caça. E assim, as décadas após a guerra, continuaram a haver avanços nas armas e a evolução da arma de fogo. Ao final da guerra, o governo federal possuía mais de 1 milhão de mosquetes de antecarga ultrapassados. Os militares precisavam de armas de retrocarga, mas já haviam investido muito nas que possuíam. A solução foi desenvolvida pelo mestre armeiro do arsenal de Springfield, Erskine Allen. Erskine Allen criou um sistema de conversão para retrocarga para o mosquete Springfield, modelo 1861, chamado de Trapdoor. A modificação de Erskine Allen envolvia cortar a parte de trás do cano e substituir o mecanismo de percussão por um bloco de culatra com trava de came. Os primeiros modelos eram menos robustos do que o desejado, e melhorias continuariam nos anos seguintes, culminando no Springfield Trapdoor, modelo 1873. Uma das armas mais icônicas e assustadoras, desenvolvida durante a Guerra Civil, foi criada com a esperança de salvar vidas. O Dr. Richard Gatling inventou a primeira arma de disparo contínuo, a metralhadora Gatling, esperando que sua alta cadência de tiro levasse a exércitos menores e, consequentemente, a menos mortes em guerras. De qualquer forma, essa primeira metralhadora teve uso limitado durante a Guerra Civil. A primeira metralhadora Gatling não era automática, pois o modelo inicial precisava que alguém girasse uma manivela. A manivela acionava os 6 canos da arma durante o seu ciclo. Cada cano disparava uma única bala, avançava e ejetava o cartucho gasto. O próximo cartucho caía no lugar usando um sistema de recarga por gravidade. O cano girava em seu ciclo até disparar de novo. O uso de vários canos evitava o superaquecimento, apesar da alta cadência de tiro, 200 disparos por minuto. Em 1893, cartuchos de latão aprimorados e outras adaptações aumentaram a cadência de tiro para mais de 800 disparos por minuto. Por causa disso, a tecnologia de armas de fogo exigiu melhorias na munição, o que, por sua vez, levou a avanços ainda maiores nas armas de fogo. Na Guerra Civil, a maioria dos soldados ainda usava mosquetes raiados de carregar pela boca. Armas como o rifle Springfield modelo 1861, a arma de fogo mais comum entre os soldados da União, eram carregadas por meio de um processo que, para os padrões modernos, parece lento e trabalhoso, usando um cartucho de papel. O soldado mordia o cartucho e despejava a pólvora pelo cano. A pólvora vinha antes do restante do cartucho, papel e bala mini-E cônica, com o papel servindo de bucha.
Depois ele empurrava a bala com a vareta de carregamento. O processo não mudou muito em relação a 100 anos antes, exceto pelo sistema de disparo aprimorado das espoletas de percussão. Antes mesmo da Guerra Civil, avanços em munição já tinham criado os primeiros cartuchos metálicos. Os cartuchos metálicos de borda foram introduzidos na década de 1840. Os cartuchos de borda contêm o composto iniciador, a pólvora e a bala. A borda de um cartucho de borda continha o composto iniciador e funcionava como uma espoleta larga. Quando o percussor atingia a borda da arma, o iniciador acendia a pólvora e o gás impulsionava a bala. Durante a Guerra Civil, tanto o rifle de repetição Henry quanto o Spencer 56-56 usavam munição de borda. Mas embora fossem muito valorizados pelos homens que os usavam, ainda eram muito menos comuns do que os Springfields de carregamento pela boca. O próximo grande avanço em munição foi o cartucho de fogo central, desenvolvido pela primeira vez por Clément Pottet, de Paris. Como o nome indica, em um cartucho de fogo central, o pó iniciador está em uma cápsula no centro, não na borda. O cartucho é completado com pólvora e fechado por uma bala. Hiram Berdan, líder dos atiradores de elite de Berdan na Guerra Civil, patenteou um dos primeiros cartuchos de fogo central em 1866. No mesmo ano, Edward Boxer, da Inglaterra, patenteou outro projeto. Curiosamente, o projeto de Berdan se popularizou na Europa e o de Boxer na América. Ambos os projetos do sistema de percussão central podiam ser usados em armas de alta potência, ao contrário do cartucho de percussão na borda, que por sua própria concepção precisava ter um estojo de metal mais fino. Mas ambos os tipos de cartuchos metálicos autocontidos permitiam um carregamento mais fácil e rápido e munição mais durável, tornando possível a era moderna das armas de fogo. Uma das grandes histórias do desenvolvimento de armas de fogo americanas no século XIX é a história das armas de repetição. Smith e Wesson certamente foram os pioneiros nesse aspecto quando se trata do uso de armas com cartuchos metálicos autocontidos. Eles tinham a patente de Roland White sobre um cilindro perfurado de ponta a ponta. Isso manteve a ideia de poder colocar um cartucho autocontido em um cilindro carregado pela culatra fora das mãos de qualquer outra pessoa por 20 anos. Smith e Wesson vinham trabalhando com o sistema vulcânico, que na verdade tinha, o próprio projétil tinha uma base oca, onde o propelente, a pólvora negra, ficava na cúpula oca do próprio projétil. Revólveres, ou seja, armas curtas com câmaras giratórias usadas para disparar vários tiros antes de recarregar, existiam de alguma forma há séculos, remontando a uma arcabuz giratória desenvolvida por Hans Stapler em Nuremberg. Alguns designs únicos surgiram depois, mas certamente não eram armas comuns. Samuel Colt desenvolveu os primeiros revólveres amplamente usados. Os revólveres Colt tinham um gatilho de ação simples, em que puxá-lo apenas liberava o cão para atingir o espoleta. Os revólveres Colt e de outros fabricantes eram carregados despejando pólvora preta em cada câmara do cilindro, colocando uma bala sobre a pólvora e uma espoleta na parte traseira do cilindro. Colt teve a oportunidade de fazer com que sua empresa liderasse uma grande inovação em armas de fogo de mão. Mas, como escreveu o historiador da Colt, R.L. Wilson, Samuel Colt cometeu o maior erro de sua vida profissional ao não perceber o potencial do cartucho metálico autocontido. Em 1852, Roland White, um funcionário da Colt, desenvolveu um sistema de carregamento que permitia que cartuchos,
ainda não metálicos, fossem carregados pela parte traseira de cada cilindro. Quando White apresentou a ideia a Colt, seu chefe a rejeitou como novidade. Alguns anos depois, White não trabalhava mais para a Colt e, em 1855, ele patenteou sua ideia. E em 1856, ele foi procurado por dois cavalheiros, Horace Smith e Daniel Wesson. Smith e Wesson começaram seu negócio de fabricação de armas de fogo em 1852. A Companhia de Armas Repetidoras Vulcânicas criou armas inovadoras e mais tarde se tornou outro fabricante. Mas não sob o comando de Smith e Wesson. Eles deixaram essa empresa em 1856, deixando-a nas mãos de um certo Oliver Winchester, a quem voltaremos mais tarde. Smith e Wesson então formaram uma nova sociedade, em torno da fabricação de um revólver que combinava duas novas inovações, o cartucho metálico e os cilindros de carregamento traseiro de Roland White. O resultado foi o modelo 1 da Smith e Wesson. Smith e Wesson ofereceu a White uma comissão de 25 centavos por cada arma vendida, e White concordou em pagar quaisquer despesas legais relacionadas à defesa contra infrações de patente. Infelizmente para White, houve muitas dessas infrações, e White gastou a maior parte do seu dinheiro nos tribunais. Mas no final, Smith e Wesson mantiveram a patente de suas armas por 12 anos, só terminando em 1869. Claro, houve muita atividade de compra de armas bem no meio desse período de patente, enquanto a União, a Confederação e indivíduos adquiriam armas por todo o país e também na Europa. O revólver Smith e Wesson modelo, um comportava 7 cartuchos de calibre 22 de fogo circular. A arma era rápida para atirar e recarregar, mas tinha pouca potência. Quanto à precisão, Mark Twain escreveu sobre o modelo 1 em seu livro de viagens intitulado Roughing It. Eu estava armado até os dentes com um miserável pequeno Smith e Wesson de 7 tiros que disparava uma bala do tamanho de um comprimido homeopático, e era preciso usar os 7 para fazer uma dose para um adulto. Parecia uma arma perigosa. Só tinha um defeito. Você não conseguia acertar nada com ela. Um dos nossos condutores praticou um tempo em uma vaca com ela, e enquanto ela ficava parada e se comportava, estava segura. Mas assim que ela começou a se mexer e ele começou a atirar em outras coisas, ela se deu mal. Apesar da opinião de Twain, milhares de modelos foram adquiridos por soldados como armas pessoais. O revólver Smith e Wesson Army modelo 1869, ou número 3, provou ser uma excelente arma de fogo. A cavalaria russa gostou tanto da arma que pediu quase 250 mil unidades nos 5 anos seguintes. Uma variação dessa arma, incluindo melhorias feitas pelo Major George Schofield, foi adquirida pelo Conselho de Artilharia dos Estados Unidos da América, mas, em geral, o pedido russo foi tão grande e manteve a Smith e Wesson tão ocupada que eles deram pouca concorrência à Colt no mercado americano. Após a guerra, a Colt produziu o revólver que é mais amplamente associado ao Velho Oeste americano, o Colt Single Action Army modelo de 1873. Conhecido como Colt Pacificador ou Colt Frontier 6 tiros, esse revólver robusto ficou famoso como a arma que conquistou o Oeste, título que dividiu com o rifle Winchester modelo 1873. O revólver Single Action Army foi criado como arma calibre .45, com cano de 7,5 polegadas. Ele era carregado através de uma portinhola articulada no escudo de recuo, atrás do tambor, no lado direito. Uma haste ejetora com mola podia expulsar os estojos usados pela portinhola. O modelo foi vendido como Peacemaker para o mercado civil em vários calibres e comprimentos de cano.
o Colt provou ser popular tanto entre os homens da lei quanto entre os fora da lei. O Frontier 6 tiros era uma versão do modelo, feita no calibre 40 e 440 Winchester, em vez de 0.45. Isso permitia compartilhar munição entre o revólver e o rifle Winchester. Esse rifle foi feito pela empresa fundada e depois deixada por Horace Smith e Daniel Wesson. A Volcanic Repeating Arms Company faliu e renasceu como New Haven Arms Company em 1857 sob o comando de Oliver Winchester. A arma de fogo mais famosa da New Haven foi o rifle de repetição Henry de ação por alavanca, que foi usado por várias unidades da União durante a Guerra Civil. Após a guerra, Winchester reorganizou a empresa como Winchester Repeating Arms Company. O primeiro rifle Winchester, o modelo 1866, foi uma versão redesenhada do Henry. Disparava cartuchos calibre .44 de percussão lateral, com carregador aprimorado e portinhola de carregamento criada por Nelson King. Anos depois, a Winchester lançou o famoso modelo 1873. O modelo 1873 se tornou tão popular que a Colt produziu uma versão de seu revólver Single Action Army, no calibre .4440 da Winchester, permitindo que os homens carregassem essas duas armas que conquistaram o Oeste e compartilhassem munição entre elas. Se a Colt Peacemaker é o revólver que conquistou o Oeste, o rifle que o fez foi o Winchester 1873. Novamente, é a ação de alavanca que é quase icônica do Velho Oeste. Embora onde ela difira da Single Action de 73 na cultura popular, seja que ela não aparece nos filmes com a mesma regularidade e frequência que a Single Action Army, e isso basicamente se deve ao tipo de cartucho para o qual ela foi originalmente projetada. Esses cartuchos metálicos autossuficientes eram originalmente de espoleta na borda, rimfire. Demorou um tempo para que os cartuchos de espoleta central aparecessem e, quando surgiram, eram cartuchos de calibre .44 de espoleta central, basicamente uma evolução dos antigos cartuchos .44 Henry ou rimfire. O Winchester 73 era arma muito respeitada, fabricada pela Winchester até o século XX. Era uma ação de alavanca muito popular. Tão importantes quanto o Colt Single Action Army, o revólver Smith e o Wesson Schofield e o rifle Winchester de 1873 para os homens e mulheres da fronteira americana, essas eram apenas algumas das muitas armas carregadas na América do final do século XIX. A companhia de fabricação de rifles Sharps continuou produzindo rifles e carabinas muito respeitados, assim como fazia durante a Guerra Civil. A companhia de armas Remington produziu rifles e revólveres que competiam com Colt e Smith e Wesson, como o revólver Remington modelo 1858. A Remington também fabricou uma bengala revólver de tiro único para quem preferia não mostrar suas armas. A companhia de armas Marlin, criada por John Marlin, ex-funcionário da Colt, fabricou rifles de tiro único, pistolas de bolso e armas pequenas, populares por serem leves e fáceis de esconder. Falando em ocultação, também existe uma enorme variedade de Derringers, como o modelo de tiro único usado por John Wilkes Booth para assassinar o presidente Lincoln. E os fabricantes de armas pareciam produzir variações infinitas de modelos de armas, como diferentes calibres, comprimentos de cano e aprimoramentos estéticos, como cabos de madrepérola e gravações intrincadas. E claro, havia as espingardas. Por exigirem menos habilidade que revólveres, as espingardas eram populares para proteção pessoal na fronteira oeste. Não apenas para proteção, é claro. Doc Holliday carregava uma espingarda calibre 10 para o infame tiroteio no Oka Corral, onde atirou em Tom McLaury no peito a queima-roupa. Os pistoleiros do Oeste eram reconhecidos por usarem várias armas.
A arma preferida de Jesse James era um revólver Smith Wesson Schofield, calibre .45. Frank preferia o revólver Remington, calibre .44 por 40 Frontier. Billy the Kid foi fotografado com um rifle Winchester modelo 1873, calibre 44 por 40 e carregava um revólver Colt Thunderer, calibre 41. Pat Garrett o matou com um Colt Single, Action Army, calibre .45. Buffalo Bill Cody usava um Colt modelo 1851 e John Wesley Hardin um Smith Wesson, modelo 3. O Colt Single Action era usado por homens de ambos os lados no tiroteio do Oneca Corral. Os irmãos McLaury tinham rifles Winchester 1873, mas não conseguiram usá-los a tempo. E outro modelo de arma de fogo, o 1873 também pode reivindicar o título de arma que conquistou o Oeste. A Springfield Armory produziu o modelo 1873 Trapdoor Springfield, o primeiro rifle de ferrolho padrão adotado pelo Exército dos Estados Unidos. O Departamento de Armamentos selecionou o Springfield como arma padrão para o Exército dos Estados Unidos da América, após testá-lo contra quase 100 outros modelos. Embora seus concorrentes incluíssem rifles de repetição como o Henry e o Winchester, o Springfield foi escolhido por sua confiabilidade e durabilidade. As versões rifle e carabina foram amplamente usadas pelo exército nas batalhas contra os índios americanos. Versão de infantaria do modelo 1873. Isso foi introduzido pela primeira vez como uma conversão Allen, o primeiro modelo em 1866, onde eles realmente pegaram armas excedentes da Guerra Civil e as converteram para esse sistema de ferrolho. Este rifle em particular, quando estavam projetando, passou por cerca de 5 padrões diferentes até chegarem ao modelo 1873 que vemos aqui. Funciona de forma simples, você arma o cão e usa esta alavanca para levantar o mecanismo da culatra. O modelo 1873 foi um avanço. Recebe um único cartucho no mecanismo da culatra aqui, e então você simplesmente fecha. Isso recebeu o apelido de porta de alçapão, porque a culatra abre e fecha como um alçapão. A haste aqui é um resquício das antigas varas de recarga dos mosquetes da Guerra Civil, mas esta serve como haste de limpeza. Um carregador pela culatra foi considerado a melhor opção após a Guerra Civil porque era óbvio que o carregador pela boca havia atingido seu auge com o Springfield de 1863. Um carregador pela culatra é bem mais fácil de usar a cavalo, pois não há dificuldade em carregar o cartucho pela boca do cano. Em 1876, um herói da União da Guerra Civil liderou 5 companhias da 7ª Cavalaria com carabinas Springfield 1873 e revólveres Colt de ação simples 1873 rumo ao desastre. O tenente-coronel George A. Custer e seus homens foram dominados por uma força combinada de índios Lakota e Cheyenne em 25 de junho de 1876, na Batalha de Little Bighorn. Os índios americanos tinham uma variedade maior de armas. Investigações arqueológicas modernas determinaram que os milhares de cartuchos, estojos e balas recuperados do campo de batalha vieram de 47 tipos diferentes de armas de fogo. Sobreviventes da batalha relataram que os Lakota e Cheyenne estavam usando rifles de repetição Winchester. Também havia evidências de que eles estavam disparando Sharps, Henrys, Remingtons, Smith e Wessons, Maynards, Ballards, Spencers, Springfields, Colts, Enfields e outros, além do tradicional arco e flecha. Essas armas foram capturadas em batalhas anteriores ou obtidas por troca.
O exército continuou a usar o Springfield de 1873 até ser substituído em 1892 como o principal fuzil de serviço das Forças Armadas dos Estados Unidos. Naquele ano, mais de 40 projetos de fuzis foram comparados em uma competição. Ao contrário de 1873, quando o projeto do Exército dos Estados Unidos da América venceu, em 1892 todos os finalistas eram fabricantes estrangeiros. Armeiros europeus criaram um novo sistema de ferrolho para carregar fuzis. O primeiro fuzil de ferrolho foi o fuzil de agulha Dreyse, criado por Johann Nikolaus von Dreyse, da Alemanha, em 1836. Na década de 1860, armeiros alemães, Peter e Wilhelm Mauser, aprimoraram o projeto de Dreyse. O Mauser modelo 1871 ou Gewehr 71 foi adotado pelo exército prussiano, substituindo o fuzil de agulha Dreyse. A ação de ferrolho era um projeto de carregamento pela culatra bem diferente do bloco de culatra deslizante vertical, criado por Christian Sharps, nos famosos rifles e carabinas Sharps. Com o sistema de ferrolho, uma alavanca, normalmente do lado direito da arma, é usada para destravar o ferrolho, abrindo a tampa da culatra. Uma das inovações do Mauser era que, ao abrir o ferrolho, ele automaticamente ejetava o cartucho vazio. Um novo cartucho é inserido na câmara e a alavanca do ferrolho é empurrada para frente, fechando-o. O Mauser 1871 usava munição de pólvora negra, 11 por 60 milímetros. Os Mausers foram um dos projetistas estrangeiros que competiram para fornecer o novo fuzil ao exército dos Estados Unidos da América, mas não chegaram à seleção final. O fuzil selecionado foi o Krag-Jürgensen, um fuzil de ferrolho de repetição. Ele tinha cadência de tiro menor que alguns concorrentes, mas oficiais de artilharia, repetindo a resistência ao fuzil Henry na Guerra Civil, viam a recarga lenta como positiva para economizar munição. Após a escolha do projeto do fuzil, a Springfield Armory iniciou a produção. Eventualmente, entre 1894 e 1904, cerca de 500 mil de Krags foram produzidos. Foram feitos para o novo cartucho de pólvora sem fumaça calibre .30 do Exército. Na época, eles estavam analisando mais de 40 projetos de armas diferentes e decidiram por esse projeto norueguês. Isso gerou consternação entre outros projetistas de armas, especialmente uma empresa de Russell e Livermore, que apresentou queixa formal contra o governo dos Estados Unidos da América por adotar o fuzil norueguês. Mas é uma arma lindamente fabricada, ela funciona como um ferrolho padrão. Com cada disparo você opera manualmente o ferrolho. Este fuzil era o considerado obsoleto na época em que entrou em produção, meio que como uma reflexão tardia, porque ele já estava bastante ultrapassado pelo Mauser espanhol de 7 mm, que tinha um disparo muito mais rápido, porque, ao contrário do Krag, o Mauser espanhol podia ser carregado com um carregador ou um clipe de 5 munições em um carregador interno. Isso acelerava o processo de recarga e qualquer coisa que permitisse ao soldado disparar mais rapidamente sempre era muito valorizada. Esse foi um projeto de vida curta, servindo apenas cerca de 9 anos no Exército dos Estados Unidos da América. E ele tem esse estranho carregador em caixa na lateral que você pode usar para completar os cartuchos individualmente, mas ele se fecha de forma bem simples com um mecanismo acionado por mola. O Krag foi o fuzil usado pelo Exército dos Estados Unidos da América na Guerra Hispano-Americana, em 1898. Até então, várias mudanças já tinham sido feitas no Krag de 1892, levando ao desenvolvimento de um novo modelo em 1896. Enquanto isso, os fuzileiros navais dos Estados Unidos da América estavam usando o Lee modelo 1895, um fuzil de carregador com ação de came e ferrolho reto, disparando um calibre 6 mm. Cartucho sem fumaça.
A curta guerra também marcou o primeiro uso da metralhadora Gatling pelo Exército dos Estados Unidos da América para apoio de fogo móvel em combate ofensivo durante a famosa batalha pela colina de San Juan. As metralhadoras Gatling usadas naquela época tinham 10 canos rotativos e podiam disparar de 300 a 900 tiros por minuto, usando a mesma munição dos Krags. O primeiro-tenente John Henry Parker liderou o recém-formado destacamento de Gatling do Exército. Em determinado momento, as armas de Parker dispararam em apoio a Teddy Roosevelt e seus Rough Riders. Parker escreveu em sua história do destacamento Gatling. Robb apontou o inimigo que ameaçava a posição do coronel Roosevelt. A cerca de 600 jardas à direita dos canhões e 200 jardas à frente do saliente ocupado pelo coronel Roosevelt e o 3º Regimento de Cavalaria, havia cerca de 400 inimigos tentando atacar. O canhão do sargento Green foi direcionado para eles em tiro direto e o grupo se dispersou. O capitão Marcotte afirma que, após a rendição, alguns oficiais espanhóis descreveram isso para ele, dizendo que o inimigo visto nesse ponto era um grupo de cerca de 600 que escapavam de El Caney e que foram atingidos nesse local pelo fogo de metralhadora de forma tão eficaz que apenas 40 deles conseguiram voltar para Santiago. O restante foi morto. Roosevelt ficou tão impressionado com as ações e visão de Parker para metralhadoras que colocou suas 2 Colts de 7 milímetros sob seu comando. Parker escreveu mais tarde que as metralhadoras tinham 4.000 cartuchos de munição de 7 milímetros. 4.000 não era muito para 2 metralhadoras com capacidade de 500 tiros por minuto cada. Felizmente, em 1º de julho, o destacamento da metralhadora Gatling conseguiu coletar cerca de 10.000 cartuchos Mauser nas trincheiras capturadas, constatando que a munição Mauser e a de 7 milímetros eram idênticas. A unidade de voluntários de Roosevelt estava usando versões carabina do Krag. As unidades regulares do Exército dos Estados Unidos da América usavam Krags, mas as de voluntários, sem liderança de ex-secretário assistente da Marinha, receberam antigos fuzis Springfield Trapdoor 4570, pois não havia Krags suficientes até 1898. Os americanos enfrentaram soldados espanhóis com rifles Mauser modelo 1893. Chamado de Mauser espanhol, esse rifle era certamente superior aos Springfield Trapdoor usados pela maioria dos voluntários. Com esse rifle, 750 soldados espanhóis enfrentaram 15.000 americanos armados com Krags e Trapdoors. O 93 tinha um alcance efetivo maior do que o Krag, e os soldados americanos rapidamente perceberam que a cadência de tiro mais baixa do Krag não era a vantagem que os oficiais de armamento acreditavam. O 93 usava carregador rápido com clip stripper, já o Krag era carregado manualmente, uma bala por vez. Os Estados Unidos respeitavam o 93 e viram a necessidade de modernizar suas armas de fogo. O Krag sofria com o carregador lento e não suportava cartuchos de alta velocidade. O Springfield de ferrolho 1903 foi baseado em estudos de diversos rifles Mauser espanhóis capturados na Guerra Hispano-Americana. Eventualmente, o governo dos Estados Unidos da América foi processado pela Mauser e pagou royalties pelo uso do design. O Springfield O3, quando comparado ao Mauser, eles operam praticamente da mesma forma. A munição para o Springfield O3 foi atualizada quando eles adotaram uma bala arredondada com base de cauda de barco, baseada no que os alemães haviam desenvolvido para o cartucho deles de 7.92 por 57 milímetros. Ela é diferente do rifle Mauser com o qual os alemães estavam armados na Primeira Guerra Mundial, o G98, porque ela é curta. Tem só um cano de 24 polegadas. Na época em que foi criada, em 1903, ela substituiu tanto a arma de infantaria quanto a de cavalaria, seguindo a tendência de adotar carabinas mais curtas, usado na infantaria e cavalaria.
As décadas após a Guerra Civil viram uma explosão de armas por todo o país. Enquanto fabricantes como Colt, Smith e Wesson, Winchester, Remington e outros desenvolviam os revólveres e rifles que definiriam a era. O modelo de fronteira do revólver Colt de ação simples e o rifle Winchester modelo 1873, serviremos juntos, oferecendo ao homem da fronteira uma arma lateral resistente. É uma arma longa, confiável em confrontos e compatível com a mesma munição. Os militares continuaram sua busca pelo rifle perfeito, finalmente copiando o design do Mauser, que havia sido usado com bons resultados pelos soldados inimigos. O desenvolvimento do Springfield de 1903 veio em boa hora para os Estados Unidos. Quando a América entrou na Primeira Guerra Mundial, quase 850 mil dessas armas já haviam sido produzidas pela Springfield Armory. Como todas as grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial levaria a avanços na tecnologia de armas de fogo, já que as nações investiram seus recursos no desenvolvimento da arma perfeita. A metralhadora, que serviu tão bem em San Juan Hill, se tornaria uma força terrível nas trincheiras da Europa. Outro capítulo na história da arma americana. Obrigada por assistir. Para apoiar nossos conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história acontecendo.